Boa noite, meus irmãos, boa noite. Vamos começar mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Estamos na lição 2, texto 5. Segunda Epístola de Pedro. Falsos mestres tinham se infiltrado na Igreja de Deus, pregando doutrinas estranhas. Pedro, então, advertiu seus leitores a buscarem a maturidade espiritual como proteção contra falsas doutrinas. Autoria. De todos os livros do Novo Testamento, 2 Pedro é o livro que tem a autoria mais questionada pelos estudiosos modernos. Em parte pela brevidade de diferenças de estilo. Jorge Lade diz que 2 Pedro foi escrita com um propósito diferente de 1 Pedro. Essa é a razão para a notável diferença na substância de suas cartas. Se 1 Pedro foi escrita para encorajar seus leitores diante da perseguição, 2 Pedro foi escrita para preveni-los dos falsos mestres. Entretanto, a epístola provavelmente tenha saído da pena ungida de Pedro. E vários indicadores internos do texto confirmam isso. O autor faz menção à sua própria morte, iminente, em termos que lembram as palavras de Jesus ao próprio Pedro. O autor declara ter sido testemunha ocular da transfiguração do Senhor. Orígenes foi um dos primeiros mestres antigos a atribuir a autoria da epístola ao apóstolo Pedro. Eusébio listou-a entre os livros disputados. Não obstante, a epístola foi tida como genuína por grandes luminares da Igreja do século IV, como Atanásio, Cirilo de Jerusalém, Ambrósio e Agostinho. Desta maneira, a discordância com relação à autoria de Pedro é inconsistente e a certeza da autoria petrina permanece confiável. Data da escrita e destinatários. Levando em consideração a autoria petrina, podemos concluir que a epístola foi escrita pouco antes do seu martírio, entre 64 e 68 depois de Cristo. Diferente da 1 Pedro, esta epístola não apresenta destinatários definidos. Podemos apenas presumir que Pedro escreveu, segundo a epístola, para os membros leitores da primeira epístola. Teologia da 2 Pedro e síntese do conteúdo. Sentindo a proximidade do seu martírio, Pedro deixou instruções sobre o caráter dos falsos mestres que buscavam lugar na igreja. Ensinou que o melhor modo de guardar
de se guardar do erro é através do crescimento nas virtudes cristãs. Um crescimento contínuo na graça e no conhecimento de Deus. Maturidade espiritual. Pedro, nesta epístola, enfatiza o genuíno conhecimento da fé cristã em oposição aos falsos ensinos. Que Deus, em Cristo, nos supre de tudo quanto é necessário para a vida e piedade. O relacionamento do crente com Cristo lhe confere o recebimento de 8 virtudes relacionadas aqui, que potencializam o viver do cristianismo de frutificação. Pedro, a seguir, baseado em sua própria experiência, incentiva os leitores a crescerem espiritualmente. Pedro, que tinha sido testemunha ocular da transfiguração do Senhor, pode dar testemunho da glória majestosa de Cristo. O apóstolo aponta a seus leitores as Escrituras como fonte de poder. Pedro ensina que as profecias tornaram nossa esperança firme e segura. Pedro deixa bem claro que as Escrituras são fidedignas, porque não foram produzidas por vontade humana, mas divina. O combate à heresia. A história nos informa que um dos erros doutrinários mais nocivos naqueles tempos era o agnosticismo, que negava a escatologia cristã fundamental. Mormente a vinda do Senhor. Então, esses gnósticos, no caso, negavam a vinda do Senhor. Em 2 Pedro, o apóstolo identifica os adeptos do agnosticismo como imorais e cobiçosos. Afirma que eles que seguem os hereges estão indo atrás de promessas vazias. O dever de proclamar a volta do Senhor. Os gnósticos ridicularizam o arrebatamento da igreja, dizendo: ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Pedro responde a esse escárnio afirmando que o Deus que mantém o universo por sua palavra tem poder para alterá-lo pela mesma palavra. Pedro afirma a seus leitores que Deus não conta o tempo como os seres humanos. Por isso, parece demora para alguns, mas, na verdade, a suposta demora tem um propósito salvador. Dá ao pecador mais tempo para o arrependimento. Todavia,
a volta do Senhor será iminente, como um ladrão de noite. A esperança da volta de Cristo deve encher o crente de santidade e compromisso com Deus. Tema da 2 Pedro: vitória sobre o falso ensino através do conhecimento e crescimento espirituais. Muito bem, terminamos a leitura. Agora vamos aos exercícios de fixação. Marque V para verdadeiro e F para falso. Primeira questão. De todos os livros do Novo Testamento, 2 Pedro é o livro que tem a autoria menos questionada? A primeira questão nós vamos marcar F, é falsa, tá? Aqui, na verdade, ela é a mais questionada, tá? Então, a primeira é falsa. Segunda questão. Um dos erros doutrinários mais nocivos naqueles tempos era o gnosticismo? A segunda, vamos marcar V, é verdadeira. Essa questão é verdadeira. Questão 3. Pedro provavelmente escreveu a segunda epístola pouco antes do seu martírio? A questão 3, vamos marcar V, é verdadeira. Questão 4. Segundo a epístola, Deus não conta o tempo como seres humanos? A questão 4, marque V, é verdadeira. Questão 5. Os gnósticos criam no arrebatamento da igreja? Assim, vamos marcar F, é falsa, tá? Os gnósticos não criam no arrebatamento da igreja. Segunda parte dos exercícios, sublinhe a resposta correta. Questão 1. Pedro tinha sido testemunha ocular da transfiguração ou ressurreição do Senhor? Vamos sublinhar aqui a palavra transfiguração. Então, Pedro tinha sido testemunha ocular da transfiguração do Senhor. Segunda questão. 2 Pedro não apresenta ou apresenta destinatários definidos. Aqui vamos sublinhar a palavra não apresenta. 2 Pedro não apresenta destinatários definidos. Terceira questão. O apóstolo aponta a seus leitores o misticismo ou as escrituras como fonte de poder? Aqui nós vamos sublinhar as escrituras. Então, o apóstolo aponta a seus leitores as escrituras como fonte de poder. Questão 4. Os fariseus ou os gnósticos ridicularizavam o arrebatamento da igreja? Aqui nós vamos sublinhar a palavra gnósticos. Os gnósticos ridicularizavam o arrebatamento da igreja. Questão 5, última questão. Jorge Lades diz que 2 Pedro foi escrita com propósito igual ou diferente de 1 Pedro? Aqui nós vamos sublinhar a palavra diferente. Então, George Lade
diz que 2 Pedro foi escrita com um propósito diferente da 1 Pedro. Bom, muito bem, terminamos a aula de hoje. Deus abençoe a todos e até o próximo encontro. Amém.